Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós temos umas novidades aqui. Nós vamos falar sobre como o nosso movimento para fora tem impedido da gente se colocar para fora, colocar a nossa essência para fora, porque a gente está focado no que está acontecendo do lado de fora. Então, são 4 situações onde esse foco do lado de fora está nos colocando meio num lugar de estar presos por conta do que está acontecendo do lado de fora. E aqui nós temos 4 bonequinhos, meninos e meninas, mas você não precisa se apegar ao sexo, né? E temos 4 guardiões do fogo sagrado, que é um tipo de trabalho energético, que traz os seus guardiões, e cada guardião traz uma bênção, traz um mantra e algo que você possa trazer para a sua vida, para você poder refletir e começar a desenvolver de uma maneira em que esse seu eu real, interno, comece a se manifestar. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para reorganizar a mesa. Vocês também podem parar aí para vocês poderem escolher, sentir qual que é a imagem que faz mais sentido, e não se incomodem, ou seja, não se preocupem se vocês se sentirem atraídos por mais de um bonequinho ou mais de uma figura, porque às vezes nós temos mais de um aspecto dentro de nós que precisamos trabalhar para poder liberar essa nossa essência e sermos nosso melhor na vida, ok? Vamos lá? Se você escolheu o bombeiro e a flor, que esse guardião chama-se espada de força. Então, esse aqui é a sua leitura. Novamente, não precisa tomar no coração, é apenas uma reflexão para vocês poderem se conhecer um pouco mais e ver o que é que a tua intuição diz que é necessário fazer nesse momento na tua vida. Então, temos aqui a espada de força e o bombeiro. A espada de força fala muito desse lugar de começar a achar a melhor forma de você se comunicar. Você pode abrir caminho sem ser com uma espada real, mas com uma rosa, com um amor, com a sua própria essência amorosa. E o bombeiro é quem? É aquele que faz por todo mundo a nível de apagar o fogo onde tem fogo, onde está acontecendo o problema. Correr atrás realmente dos problemas dos outros, do fogo nos outros. E aí precisa estar atento ao que faz o tempo todo. Então, como ele precisa ficar atento ao que faz o tempo todo, ele pode estar dando muita importância ao trabalho e esquecendo quem ele é. Essa pessoa aqui é uma pessoa que provavelmente se relaciona com a vida a partir do que ele faz, do diploma que tem, do status na empresa que tem, do dinheiro que tem, é aquilo que ele faz. O tempo todo é que está permeando a vida. Mas o que acontece? Ele esquece de todas as características outras que além do que ele faz, e faz muito bem, ninguém diz que vai fazer errado, nem está fazendo de maneira ruim, mas esquece outros aspectos da vida, focando, é aquele workaholic, né? Está focando apenas no fazer, e às vezes isso traz uma ansiedade muito grande, às vezes isso traz uma necessidade de controlar todo fogo, tem que apagar tudo de todo mundo, tem que resolver tudo para todo mundo, e esse resolver tudo para todo mundo é uma dor, de que se ele não for eficiente, ele não é ninguém. Então vamos ver aqui o que é que as cartas dizem para ajudar essa pessoa que tem essa mania de fazer muitas coisas e esquecer de se colocar, né, na lista das pessoas que precisam de coisas também. Às vezes é uma dificuldade de pedir ajuda, mas isso todos os quadradinhos vão ter, né? Vocês vão ver. O 9 de pentáculos, o 9 de ouros veio agora. A outra carta é o as de fogo, né, de paus. Eu vou jogar 4 cartas e depois eu vou falar. Ok, vamos lá. Ups, já caíram. Vou pegar essa, o mago. E essa que é o 7 de
espadas. Muito interessante, né? Então, aqui diz o seguinte, nessas 4 primeiras. Elas dizem que essa pessoa tem um potencial de trabalho que dá muitos frutos. Isso ninguém nega. Porque quando a gente trabalha muito, a gente tem muito resultado, não é verdade? E tem muita clareza daquilo que quer fazer. Então, isso também, a nível de resultado, é muito bom. Porém, esse mago fala de um movimento que acontece dentro dessa pessoa e que acaba permitindo que os outros, os 7 de espadas, olha aqui o ladrão, né? O ladrão de corvos, roube a alma dele. Então, esse trabalho que ele está fazendo, apesar dele ser um mago que tem todas as capacidades, está sendo roubado da sua própria alma. Então, precisa ver por que você faz esse trabalho. Para que você faz? É só para ganhar dinheiro? É só para ter status? É só para sobreviver? Qual que é de onde sai esse seu desejo de fazer esse trabalho? Porque esse fazer, ele está diretamente ligado a quem você é. E se não estiver ligado a quem você é, ele vai estar numa vibração de muito esforço. Então você está sempre cansado, você está sempre doente e está fazendo esforço para chegar, para ganhar, para realizar. E a coisa não flui de maneira tão tranquila, porque você não está se ouvindo, você está só fazendo. Pilha para quem escolheu esse bonequinho que é o bombeiro. E aí vemos o 3 de espadas. Vamos ver. A pergunta seria: o que fazer então, além de parar para se escutar, para que esse movimento não tire as tuas energias e te deixe doente, cansado, exausto, né? O 3 de espadas, o 10 de pentáculos e quem mais que o universo quer te contar? Temos o as de paus e a última, vamos lá, qual que é a última? 5 de copas. Então aqui, numa cura, a gente tem que ir na fonte do que movimentou essa pessoa para fazer todo esse esforço. Então tem que ir lá na fonte da dor. O 3 de espada fala de uma dor inicial que causou esse movimento em direção apenas ao frutificar. O que não é ruim frutificar, não é ruim ganhar dinheiro, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente ganha dinheiro e trabalha a partir de um lugar de prazer, de interesse, isso naturalmente vem. Então existe uma dor ligada ao dinheiro, ao que eu preciso sobreviver, eu preciso ter dinheiro para resolver a minha vida, que impede você ver os seus próprios potenciais sem o tem que. E isso vai ser naturalmente algo que vai te trazer uma solução para todas toda aquela coisa que você sente, não valeu a pena. Porque o 5 de copas é aquela situação onde você acha que você perdeu muito tempo ali se dedicando à coisa. Então, porque eu estou me dedicando à coisa há muito tempo, eu não vou largar. Porque eu estou aqui há muito tempo nesse trabalho, eu estou há muito tempo fazendo esse movimento do fazer, né? Eu estudei muito, ou eu me dediquei muito, ou foi muito tempo construindo essa situação, eu acho que eu não tenho potencial de sair dela. Então, não é verdade. Porque quando a gente se dedica a alguma coisa, se sai de um lugar verdadeiro dentro de você, quando eu digo verdadeiro, está alinhado com a sua alma está cantando, está feliz fazendo, não é um lugar de escassez e nem de dor, tudo flui. Tudo flui, você vai perceber que fazer essa mudança para um lugar muito mais confortável, muito mais leve dentro de você, vai ser fácil. Mas para isso precisa ir dentro das dores que te causaram para você correr atrás do dinheiro, ter uma visão de que
o dinheiro ou o trabalho ou reconhecimento é algo que vem da sua alma naturalmente, porque você mesmo se reconhece, ou é algo que você está com falta e precisa fazer todo um movimento de ser alguém para ser reconhecido. E o ser alguém pode ser qualquer coisa, né? O salvador de todas as pátrias, né? Como o bombeiro é. Porque, na verdade, você tem um potencial enorme de liberar todo esse movimento de esforço para ser quem você realmente é. E se dedicar novamente, com todo esse seu potencial de dedicação que já existe dentro de você, em alguma coisa que é verdadeiro. Às vezes acontece de você não mudar de trabalho, mas você descobrir qual que é a sua real movimento na direção desse trabalho, dessa dedicação a fazer alguma coisa. E a espada de força, ela fala desse lugar amoroso da gente conquistar. A gente conquistar através do amor. E conquistar através do amor significa eu ser amor e conquistar o que está acontecendo. Não significa não fazer movimentos. Às vezes a gente tem essa ilusão de que a gente tem que parar com tudo. Não é por aí. A gente está na Terra, precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, pagar as contas, ok. Mas existe um jeito de se fazer isso que é muito mais leve. Então, espero que isso tenha ajudado quem escolheu o bombeiro. E a gente vai para a segunda carta de quem escolheu o bloco 2. Olá! Para quem escolheu a médica e a carta da flor, que se chama Byanashura. Byanashura é uma carta que fala de abundância, que se conecta com Lakshmi, que é uma deusa hindu que trabalha com a abundância, com esse lugar. Mas vamos falar um pouquinho sobre quem é essa médica. Que tipo de personalidade tem os médicos? É aqueles curadores. E os curadores necessitam que hajam pessoas para serem curadas. E precisa muito que os outros tomem esse espaço dentro da vida. Então são pessoas que se dedicam muito aos outros e esquecem de si. Então o primeiro grupo é o grupo que você faz muito em qualquer área e esquece de si. E aqui é aquele que você se dá muita importância ao que o outro pensa, ao que o outro faz, como o outro está, se o outro está bem, se o outro não está bem, e o outro toma um lugar enorme na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa esquece de si. E a primeira carta que cai é a Rainha de Pentáculos, que é justamente Byanashura. Vamos jogar mais e aí vamos fazer a leitura sobre o que é que essa pessoa precisa entender sobre a dedicação ao outro e como é que essa pessoa se coloca na vida muito mais. Novamente, o mago. Interessante. Então, nós temos aqui 4 cartas. E essas 4 cartas falam o seguinte: temos aqui muita abundância. O que significa? Significa que para a gente poder se dedicar ao outro, a gente precisa estar com o nosso vaso interno transbordando, se sentindo segura em todos os nossos aspectos e a nossa própria vida estando alinhada para poder, nesse movimento de doação, porque a gente já tem muito, o outro receber o que a gente tem para doar. Porque quando a gente está na falta e cuida do outro, tem essas ferramentas para cuidar do outro, a gente só consegue cuidar de um aspecto do outro, esse aspecto das ideias, né? De equilibrar ideias aonde eu não estou vendo a real necessidade do outro. Eu estou só doando para o outro porque eu estou vendo o que ele precisa. Mas a real necessidade do outro sempre é crescer, assim como para nós.
nós também precisamos crescer o tempo todo, precisamos estar em alinhamento com quem nós somos, e isso é crescer, é estar cada vez mais sendo nós mesmos. E se a gente não ajuda o outro a achar os seus próprios potenciais e faz pelo outro o tempo todo, para ter um reconhecimento, e não porque nós temos isso sobrando, vamos dizer assim, sai de um lugar de eu preciso ter reconhecimento, então acaba o outro se sentindo menos, porque ele não é alguém que tem esse potencial para chegar no lugar onde a gente está. Ele é sempre o coitado. E esse tipo de pessoa gosta muito de cuidar dos coitados, daqueles que não têm nada. E um pouco de ego acaba entrando nesse processo. Então precisa cuidar um pouco do seu ego, daquilo que te faz sentir poderoso, porque você cuida do outro, que você é melhor, que você tem melhores condições. E esse lugar é um lugar de um sentimento que não é de transbordar. O transbordar eu tô te dando, se você me reconhecer ou não, eu tô te dando porque tá sobrando, eu tô te dando porque isso aqui eu posso, não porque eu preciso do teu reconhecimento. E eu observo se é o que você precisa receber realmente, ou se eu tô querendo dar para me sentir melhor, né? Então vamos tirar mais 4 cartas para poder ajudar mais um pouco essa pessoa que faz muito pelos outros e não se coloca na lista. Olha só, outra pessoa que não se coloca na lista das pessoas que precisam ser cuidadas e são pessoas que também adoecem muito porque gastam toda a sua energia cuidando de todo mundo. São pessoas, às vezes não é nem em trabalho, às vezes é aquela pessoa que faz tudo por todo mundo na família. É o resolvedor da família, cuida de todo mundo. E quem cuida dessa pessoa? E depois fica aí resmungando pelos cantos de que ninguém entende, que ninguém faz, que ninguém reconhece. E fica sempre muito cansado também, né? Olha só, temos aqui o 4 de paus, tem o Pagem de paus. Vamos tirar mais 2 cartas para ter uma leitura mais completa. Esse aqui tá querendo sair. O Cavaleiro de Ouros. E a última para fechar a nossa leitura. Saiu aqui. O 2 de paus. Então, vamos lá. Aqui, o que se pede? Pede para você parar de fazer tanto esforço e achar as suas pausas, as suas celebrações, os seus espaços de contentamento próprio. Celebrar a sua própria energia, sem precisar que o outro celebre a sua própria energia, para você se sentir bem. Então, entrar nesse lugar de auto-amor, realmente, e de descanso e de celebração consigo. Esse 4 de paus, se fala muito sobre casamentos. Esse casamento onde você se ama realmente. E quando você se ama realmente, você gosta de você e você acha esse auto-amor, os potenciais desse auto-amor, eles frutificam. Eles acabam mostrando para o mundo o que você veio fazer. Porque você vai estar sendo você no seu maior potencial. Às vezes é um processo um tanto lento, onde você precisa começar a comunicar para as pessoas que, não vou mais ajudar todo mundo, vocês têm a capacidade de fazerem seus próprios movimentos. É tipo parar de fazer o tempo todo pelas pessoas e já com o seu conhecimento e já com a sua sabedoria, mostrar como as pessoas equilibram as histórias. Então aqui temos os 2 de paus, aonde essa moça está olhando pela janela, esperando alguma coisa. Então, mostrar para as pessoas que, além de esperar que você faça tudo por elas, elas precisam fazer um movimento de botar um pouco mais de fogo nos pezinhos e começarem a caminhar, mesmo que seja um caminho um pouco mais lento, porque isso você precisa aprender as coisas, você precisa ensinar como as pessoas se cuidarem, mas para você ensinar para as pessoas como elas se cuidarem, você precisa primeiro fazer a faculdade de como eu me cuido.
Como é que eu me cuido, como é que eu me celebro, como é que eu entro num lugar de descanso quando eu preciso e equilibro esses movimentos de doar e receber, né? Porque você tem potencial enorme de fazer essa doação para todo mundo. E todo mundo está esperando que você faça essa doação, porque você sempre fez. Só que agora está no momento de você olhar para o outro, não como alguém que vai ser aquela pessoa que vai reconhecer tudo que você faz, mas vai ser o seu pupilo, aquele que você vai ensinar passo a passo como ele se tornar uma pessoa independente, como se tornar uma pessoa que faz por ele também. Senão você vai ter sempre um monte de gente desesperada para ter as coisas de você e você vai se sentir de novo com a sua energia completamente vazia. E a abundância, que é o potencial desse seu trabalho, ele não vai estar mais presente, porque você vai estar doando, 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 em vez de ensinando a pessoa a ser a própria abundância na própria vida. Que é essa que é a aprendizagem de todos nós. Sermos pessoas completas e abundantes nas nossas próprias vidas. Independentes do que o outro está dando pra gente. Achar as nossas respostas, achar os nossos caminhos, mesmo que isso demore um pouco mais do que seria se a gente já fizesse pela pessoa. Tá certo? Então, esse é o recado de quem escolheu a médica, né? E vamos agora para o grupo número 3. Sejam bem-vindos aqueles que escolheram o mecânico e essa carta maravilhosa que é o escudo de proteção. O escudo, escudo de proteção. O escudo de proteção fala justamente desse lugar onde que a gente precisa o tempo todo estar se protegendo de alguma coisa, porque não confia no próprio potencial. Diferente dos dois outros primeiros, onde a pessoa está em doação o tempo todo, é que esse mecânico ele está o tempo todo na defensiva. Por que ele está na defensiva? E ele que se sente meio vítima, porque ele não acredita no seu próprio potencial. Ele acha que ele é um impostor, que é a síndrome do impostor, né? Aquela pessoa que não consegue acreditar que aquilo que ele sabe tem valor, que aquilo que ele estudou é suficiente. É muito essas pessoas que acham que precisam fazer um curso atrás do outro, porque nunca é suficiente aquilo que eles sabem. Então, essa síndrome impostora, eu já tive alguns clientes que têm um potencial enorme, fazem o que fazem com o pé nas costas, e aí, por que fazem o que fazem com o pé nas costas, acham que não tão, é muito fácil, e se é muito fácil, não tem valor, tem que ser difícil para ter valor. Olha só, isso aí também faz parte do síndrome do impostor, uma pessoa que acha que tem que ser difícil para você poder ter valor. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso me especializar mais. E aquilo que você já sabe não é usado. Às vezes, você tem um monte de cursos e não usa nenhum. Você tem um monte de conhecimento e não divide esse conhecimento com ninguém. Então, vamos ver o que é que a gente pode, como é que a gente pode ajudar a pessoa que está com síndrome de impostor. Como eu disse, vocês podem ter várias dessas características, 1, 2, 3 ou as 4 às vezes, né? E a gente tem que trabalhar uma por vez. Não vão correndo todas, trabalhar tudo de uma vez que não vai rolar. Mas aos pouquinhos a gente vai se tornando cada vez mais autênticos e liberando essas crenças que não nos ajudam a ser quem nós realmente somos e quais são os nossos reais potenciais. Eu tô vendo aqui essa cartinha. É o 2 de espadas. Vamos de novo jogar 4 cartas. Temos 2 aqui. Temos o 5 de pentáculos, o pajem de pentáculos e mais uma para a gente poder ajudar essa pessoa que acha que não é suficiente, que não tem conhecimento suficiente, né? O pajem de copas. Então, olha só o que acontece com esta pessoa. Essa pessoa tem muitas crenças.
e fica cego para o que realmente está acontecendo dentro dela e só ouve a cabeça. Tudo que a cabeça fala. É uma pessoa normalmente muito mental, né? Na primeira, é uma pessoa que é muito física, que faz muito com o corpo, que executa muitas coisas. No segundo, é uma pessoa que é muito coração, que está sempre doando para os outros. E desta vez, é uma pessoa muito mental, que tudo são ideias. Todas as ideias é que tomam conta, os pássaros é que tomam conta da cabeça, todas aquelas conversinhas internas, né? Os fantasmas internos é que tomam conta da vida dessa pessoa. E o que acontece? Ela acha justamente que está no 5 de pentáculos. Está vendo a chavinha aqui? Ela não está vendo essa chave. Ela tem a chave, ela tem a fechadura, ela tem tudo que ela precisa, toda a fortuna que ela tem está disponível para ela ao lado dessa pessoa, ou seja, todo o conhecimento nesse caso, né? E ela tá triste porque não tem, acha que não tem suficiente conhecimento. Aí aparece o quê? O pajem de pentáculos. O pajem de pentáculos é aquela pessoa que está com os pés no chão, está bem equilibrada, está bem alinhada com o seu coração, porque apesar de ser ouros, a maior virtude, a melhor tesouro que nós temos é aquilo que a gente está sentindo. Então precisa estar atento ao alinhamento do que você está realmente sentindo e não apenas aquilo que você está pensando. Esse que é o movimento que o pajem de copas está contando. Ele está dizendo, tire de você, de dentro de você, esses sentimentos, essas coisas que são verdadeiras para você. Deixa esses sentimentos saírem de dentro de você para te orientarem. Não fique só nas ideias. Se você tem vontade de colocar esse seu conhecimento à disposição, faça isso. Pare de achar que o tempo todo aquilo não é suficiente, ou que você não sabe fazer, ou que você não sabe falar. É claro que no começo todo mundo dá uns tropeços, para tudo, né? Eu mesma aqui na internet sempre dei tropeços, né? Mas eu tô aqui novamente tentando um jeito de conversar com vocês, mostrar aquilo que eu sei, de uma maneira que eu sinto ser criativa, que é usando as cartas. Eu tô gostando demais disso, e isso faz com que aquilo que todos os cursos que eu fiz, todas as informações que eu tenho saiam de mim a partir daquilo que as cartas estão falando. Que as cartas falam, porém sou eu que digo, né? E eu digo a partir das informações que estão dentro de mim. Então, isso é o que acontece com todo mundo que tem muitas ideias. Eu sou muito mental, por isso eu me identifico muito com esse lugar de achar que eu precisava de mais, quando na verdade está tudo pronto. Eu tenho tudo nesse momento organizado para dentro de mim. É só colocar um pé na frente do outro para fazer o que eu preciso fazer. Era aí que caíram muitas cartas e a gente precisa organizar a bagunça aqui. Então já temos aqui o mundo, que é essa completude, que é aquilo que eu tinha dito. Não achar que aqui o mundo é aquela carta onde está tudo no seu devido lugar, está tudo certo, não precisa ficar se protegendo, porque aquilo que você sabe já é suficiente. Parar de achar que você não pode sonhar, porque também está. Então, comece a sonhar, pare de ficar achando que os sonhos são impossíveis, porque não tem dados suficientes. Nada impede de você sonhar, e às vezes o sonho faz com que você se inspire. E o imperador fala é uma pessoa extremamente organizada, estratégica. Então, esse organizar aquilo que você já tem dentro de você, organizar para que você realize esses sonhos que aparecem no seu coração, é o que vai ser a tua cura. Ou seja, para sair da cabeça e vir para o mundo, aonde você vai trazer esse equilíbrio, vai ser justo
porque você já investiu muito nas informações, você já fez tudo que você tinha que fazer de curso, nada impede você fazer um outro, eventualmente no futuro, mas comece a colocar na vida e no chão, né, vamos dizer assim, na realidade, as coisas que você sonha. Organize e equilibre, porque isso vai ser muito bom para você. Você vai sentir que foi muito bom você ter aprendido as coisas que você aprendeu, porque você agora está passando adiante a isso para outras pessoas. E sempre vai ter gente para te escutar, porque sempre vai ter alguém que não sabe o que você sabe. Mesmo que você não tenha todos os cursos, nem terminado recebido todos os seus diplomas, né? Você já fez mais que alguém, com certeza. Alguém sempre está começando e você sempre está um passo na frente. Então você já sabe mais e você já pode passar essa informação para as outras pessoas. Então, parar de se proteger dentro de um lugar que a cabeça diz, eu sei muito bem que é esse lugar porque eu já passei por ele, né, de saber muito sobre as coisas e não falar para as pessoas porque achava que as pessoas não iam entender, ou as pessoas não iam aceitar, ou eu não sabia o suficiente para poder explicar para as pessoas. O que, na verdade, quando eu começo a falar, a coisa sai. Eu não preciso ficar me preocupando, porque isso já está dentro de mim. Então, a justiça vai ser feita se você simplesmente começar a caminhar e colocar tudo que você tem dentro de você para fora. Não se proteja do mundo e das informações que você pode trazer para o mundo, ok? Então, se você gostou dessa leitura, põe um joinha para mim e a gente vai agora para a última leitura. Daqui um minutinho, deixa eu organizar aqui as cartas. Olá! Se você escolheu o xerife ou a xerife, esse é o seu grupo. E o seu grupo tem uma carta muito linda que chama-se a chave do tamanho. E a chave do tamanho fala exatamente do tamanho que você tem, o tamanho que você imagina que você tem e o tamanho que você realmente é. É claro que o tamanho que a gente realmente é tem uma evolução. Na medida em que a gente vai vivendo, a gente vai evoluindo no nosso tamanho também. Mas vamos lá. O xerife. O xerife é aquele que está sempre atrás da justiça. E o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está sempre achando que os outros são criminosos. Ele está atrás do crime, do que está errado. Então, normalmente as pessoas que têm esse perfil de correr atrás da justiça o tempo todo estão muito na escassez, porque elas não conseguem ver aquilo que tem de abundância, porque tem que ter um equilíbrio entre o que está errado e o que já está certo. E às vezes essas pessoas não conseguem ver o que já está certo. Então, não ficam sempre olhando o que falta para o mundo perfeito, o que falta para um político, um presidente perfeito, um clube perfeito, um jogo perfeito. São perfeccionistas atrás de algo que não existe, porque perfeição não existe nesse nosso lado do universo, por enquanto, né? Estamos muito nesse processo de aprendizagem. E como estamos num lugar onde existe muita dualidade são os dois lados da moeda, esses dois lados da moeda, eles existem para a gente poder ter uma perspectiva do que é e do que não é. Então, é necessário que não é, ou seja, a escassez, para a gente poder ter uma vivência da escassez para saber que a gente quer a abundância. Porém, se a gente fica só na vivência da escassez, a gente nunca vive a abundância, que também é uma possibilidade, porque é só como a gente olha o mundo. Então, tem pessoas que recebem um pequeno aumento de, 5% e acham isso maravilhoso. Tem gente que recebe esse aumento de 5% e acha sempre que não vai dar para pagar as contas, que não tem nenhuma gratidão pelo que acha que merece mais, que está sempre em falta. Então, esse lugar da escassez tem a ver com o tamanho que a gente tem também. Por quê?
porque esse lugar de potenciais internos, tenho esse potencial, o potencial do que eu recebi, o potencial do que está acontecendo. Então, se a coisa está errada, tem o potencial de melhorar. É ter uma visão sobre o que está errado como um trampolim para o lugar que está certo, em vez de ficar só procurando pelo em casca de ovo, que é muita gente, são as pessoas que reclamam o tempo todo, são as pessoas que estão insatisfeitas um tempo todo, que ficam resmungando o tempo todo, e que são sempre as vítimas, né? São vítimas em potencial, porque nunca estão satisfeitos com o que existe. E mesmo que estejam satisfeitos com alguma coisa que existe, é tão passageiro que não preenche esse buraco interno daquela pessoa que está atrás da justiça. Não conseguem ver o seu próprio potencial, nem o potencial do que está acontecendo. Então, vamos agora ver que tipo de ajuda essas pessoas podem ter para sair desse lugar de escassez. Porque tudo que a gente leu até agora tem a ver com escassez, né? A gente não consegue, a gente quer compensar o que não está acontecendo dentro da gente com um lugar que a gente quer que aconteça do lado de fora. Quando, na verdade, só vai acontecer do lado de fora de maneira harmoniosa quando dentro já estiver preenchido, quando dentro já estiver organizado, ou minimamente liberado essa escassez. E aí a escassez aparece só para saber o que a gente precisa liberar, e não para a gente ficar consertando o tempo todo, necessariamente. Vamos lá, temos aqui uma carta. Olha, o Hangman, o homem pendurado, né? Fazendo acrobacias, inclusive. Mas quando ele olha de cabeça para baixo, a gente tem o quê? Uma percepção diferente, universo. E aqui temos as ideias, o pajem de espadas, o conhecimento. Tem que ter um certo cuidado. Todas as cartas têm lados positivos e negativos, tá, gente? Então, nesse lugar aqui, o Hangman, com esse tipo de pessoa, ele pega o lado do tá sempre parado, sempre tá muito cansado, não consegue sair do lugar, não consegue ver as coisas, tem sempre muitos impedimentos na vida. E tem a ver com todas as crenças negativas, né? Com todas as crenças que não permitem com que a pessoa tenha equilíbrio. E muitas crenças negativas acabam deixando a pessoa cansada de pensar, cansada de tentar achar soluções de todos os tipos, né? É claro. Vamos tirar aqui essas duas. Temos aqui o louco e temos aqui o cavaleiro de paus. Olha que bom. O louco traz a parte negativa dele, é a parte de ligar o F, o foda-se, né? Não sei se vão me... É aquela coisa de achar que eu não tenho que olhar para o que você está precisando, eu tenho que olhar para aquilo que eu acho que é certo, sem se preocupar nas consequências. Então, esse lugar de eu preciso consertar isso porque isso está muito errado, sem se preocupar com as consequências para ela e para as outras pessoas. E muitas vezes esse lugar de... o cavaleiro de paus é um cavaleiro muito impetuoso. Ele realmente vai nessa... eu vou fazer, eu vou resolver, o que é muito bom muitas vezes, mas quando você não tem consciência do caminho que você está tomando, que é só para consertar, que é só para acusar os outros e você se sentir melhor porque você está consertando o mundo, ou você está apontando o que está errado, apenas isso não é um caminho completo, inteiro. O caminho inteiro é aquele que a gente vê o porquê que está acontecendo, de onde saiu aquilo que está acontecendo, onde toca nas minhas dores, ou nas dores do mundo isso está acontecendo, e o que eu faço com isso na minha vida. Porque quando a gente quer consertar tudo do lado de fora, com certeza a sua própria vida está uma zona, né? Você acha que como você está paralisado, você não consegue
movimentar a sua vida, mas quer movimentar a vida de todo mundo, né? Quer consertar o país, mas não consegue consertar a própria vida. É o que acontece muitas vezes com esse tipo de perfil, né? Mas vamos ver como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão querendo consertar o mundo, mas não se consertam. O 6 de paus. O 6 de paus fala aquela coisa de eu estou aqui, todo mundo está me vendo. Então, se colocar no mundo como alguém que está todo mundo vendo e sentir que você tem valor. Você não precisa consertar o que os outros estão fazendo para você ter valor. Você simplesmente pode oferecer ao mundo seus próprios potenciais, as suas próprias maneiras de oferecer algo de bom. E aqui temos o 6 de espadas, que é as ideias que te levam para um outro lugar, trazer ideias próprias para melhorar o mundo, é algo que todos nós temos esse potencial, essa capacidade. E colocar em prática essas ideias, em vez de ficar só pensando nelas. Às vezes a gente fica só na reclamação e não faz nada sobre. E às vezes, quando vai fazer, faz de qualquer jeito porque tá precisando, tá sentindo que tem que resolver as coisas rapidamente, né? Então, ter uma clareza, o As de Paus diz de clareza, é uma clareza que precisa ter do que você está pensando, do que você está sentindo e o que realmente é importante. Ter essa clareza das prioridades. Eu falei na leitura anterior das cartas, né, que às vezes as pessoas ficam acusando umas às outras do que está errado, mas o que é necessário ser consertado, ninguém vai lá e conserta, fica só na reclamação. Então, o que é que tem que ser consertado? A nossa parte nesse latifúndio. Se eu estou dizendo que o mundo está poluído e estou reclamando da poluição, o que eu estou fazendo em relação à poluição na minha própria vida? Eu estou separando lixo, eu estou deixando de usar tanto plástico, eu estou indo para a feira com sacolas retornáveis, né, que em vez de usar tanto saco plástico, o que eu estou fazendo para praticamente, realmente de maneira efetiva na minha própria vida, para consertar aquilo que eu acho que o mundo tem que consertar, fazer a minha parte, que o resto é responsabilidade de cada um. É claro que você pode falar sobre o que você está fazendo de bom para o mundo, né? Para o mundo ver você como um exemplo a ser seguido, e não fazer o que você está mandando, sendo que você mesmo não está fazendo. E de novo aparece aqui o Pajem de Pentáculos, que é aquela carta que diz: esteja alinhado com aquilo que você está sentindo e aquilo que você quer fazer. Estar alinhado significa tem que fazer sentido mental, tem que fazer sentido no coração e tem que estar sentido na ação. Não dá para a gente dizer para os outros o que eles têm que fazer se a gente mesmo não está fazendo. Então, alinhamento fala muito disso. Eu estou em equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. E aí sim eu posso ser exemplo e dizer e sugerir que os outros sigam o meu exemplo. Mas aí a responsabilidade de fazer é sempre de cada um, é individual, né, gente? Então aí quando você está alinhado, você sabe o seu tamanho. Você sabe que você está fazendo a sua parte. E a partir do momento que você está fazendo a sua real parte, você pode até dizer, olha só, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que tem que fazer de uma outra forma. Não dá para fazer da forma que o mundo está fazendo, né? Desculpe aí o carro de som que está na rua, né? Então, para encerrar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agradeço demais a companhia de vocês hoje, espero que tenha ajudado a vocês reverem as suas dores. Se vocês quiserem achar os lugares de onde essas dores saem, eu tenho o curso Scan 5D que está na descrição para vocês fazerem por vocês. Se vocês quiserem a minha ajuda, me mandem um e-mail e a gente sempre pode conversar como é que eu posso ajudar vocês nesse processo.
Se vocês gostaram das leituras, deem o seu joinha, vou ficar muito feliz de ter a companhia de vocês e perceber que vocês estão aproveitando o meu conhecimento e vou perceber também que o que eu preciso melhorar e o que eu preciso, o que já está dando certo, é claro. E convidem os teus amigos, se vocês acham que esse tipo de conteúdo é bom para mais pessoas, ok? Então, um beijo grande, gratidão pela presença e até a próxima. Tchau, tchau!